Doutor Me Consulta está de volta. Eu falei que era rápido e eu já volto com o nosso próximo entrevistado dessa tarde, doutor Everton Valzac. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, obrigado. Olha, a gente hoje vai falar sobre saúde hormonal ao longo da vida e como os hormônios eles influenciam na saúde de homens e mulheres. Cansaço excessivo, falta de disposição, ganho de peso difícil de controlar, aquela queda na libido, alterações de humor, dificuldade de concentração, insônia, são N fatores e muitas pessoas convivem com esses sinais achando que é apenas estresse, idade ou a rotina puxada, quando na verdade o corpo ele pode estar dando alertas importantes de um desequilíbrio hormonal. E o Dr. Everton já está aqui com a gente porque a gente quer saber, doutor, muita gente convive, né? Com cansaço extremo, com ganho de peso, com a queda na libido, alterações de humor, já citei tudo isso, mas em que momento esses sinais eles deixam de ser normais e eles passam a indicar um desequilíbrio hormonal que precisa ser investigado? Assim, como eu falo, né, normal, a gente normaliza, né? Por exemplo, o climatério no caso da mulher, é um período que ela vai passar, mas assim, tem controle, aqueles sintomas, aqueles fogachos, aquela labilidade emocional, aquela ansiedade que dá, a gente controla. Então, a gente acabou ao longo do tempo normalizando esses sintomas e jogou pela questão do envelhecimento, da idade ou do período mesmo, né? No caso do homem também a baixa de testosterona tem várias coisas que acabam interferindo, né? A gente, pelo ritmo de vida, o estresse, a alimentação, às vezes com alimentos não tão adequados, tabagismo, consumo de álcool em excesso, né? Sedentarismo, a gente acaba afetando, por exemplo, a nossa produção hormonal de maneira, digamos assim, mais saudável, né? E aí a questão da reposição acaba vindo à tona para melhorar esses sintomas que acabam afetando tanto a população. E como o senhor mesmo acabou de falar, as pessoas falam, não, é isso mesmo, a idade chegou, Uhum. todo mundo envelhece. Na verdade, as pessoas ainda não acordaram que tudo é uma questão de equilíbrio, né, É. doutor? Olha, a gente sabe que quando a gente fala do eixo hormonal, a gente também está falando não só da menopausa nas mulheres, mas na andropausa, ou esse desequilíbrio ele afeta também diretamente as áreas como a saúde mental, né? Desempenho no trabalho, na autoestima, tudo isso é afetado também, né, doutor? Com certeza, Hélio. Assim, eu tenho pacientes recorrentes que eles procuraram psiquiatria em primeiro lugar, achando que estavam depressivos ou marcaram com a psicóloga. Não, assim, esses profissionais são importantes, mas assim, quando veio para mim, estava com baixa de testosterona. E quando a gente fez a reposição, mudou totalmente a vida. A pessoa muda o ânimo. A gente nota um padrão, né, de repetição nos pacientes. Ele estava bem, depois vai decaindo, vai ficando sem ânimo. E às vezes ele só procura consulta quando baixa a libido propriamente dita, né? A libido sexual que a gente fala, né? Às vezes ele não se dá conta do dia a dia dele que já está mais cansativo. O desinteresse, ele não é normal, doutor, ou é normal? Não é normal. Você tem que entender também que é multifatorial também. Às vezes a gente fala só da questão hormonal, mas às vezes tem a questão psicológica, né? Às vezes ele está com um estresse muito forte no trabalho também, ou em casa não está legal, então é importante resolver essas questões. Mas a maioria, assim, que a gente está pegando é desequilíbrio hormonal mesmo e não está naquela faixa etária. Às vezes o teu exame, o exame do homem, ele está dentro da faixa normal pro exame, mas como eu falo, eu não trato exame, eu trato o paciente, né? E o paciente com sintomas de hormônio baixo, eu acabo tratando pelos sintomas que ele está sentindo, né? E às vezes a questão, a gente sabe, a gente tá num boom das canetinhas emagrecedoras, Sim. da tirzepatida, enfim, todo mundo tá ali querendo emagrecer a qualquer custo, Uhum. mas as pessoas também não sabem que os fatores hormonais, eles influenciam diretamente para que isso aconteça, né? Um exemplo, por exemplo, se você for resistente à insulina, você não emagrece de jeito nenhum, né, doutor? É verdade. É assim, ó, eu atendo muitos pacientes de emagrecimento também e a primeira consulta ela é fundamental, não é só tomar o medicamento. Se os hormônios não tiverem regulado, tanto no homem como na mulher, esse processo não ocorre de maneira adequada e saudável, né? Então não é só a testosterona, tem os hormônios da tireoide, por exemplo, que acabam impedindo e a pessoa não evolui na perda de peso como a gente espera. E aí ele vai entender que não é só o medicamento, é a questão do multifatorial e hormonal, principalmente, que pesa bastante até na evolução. Quando a gente fala de contraindicações,
A gente vê muito assunto na internet, muita fake news sobre reposição hormonal, Isso. inclusive que causa câncer nas mulheres, Sim. né? E isso aí já saíram vários estudos desvinculando essa informação e colocando ela como uma falsa informação. A reposição hormonal, hoje em dia, ela não influencia só na saúde de homens e mulheres, quanto também ela ao equilíbrio do corpo como um todo, né, doutor? Com certeza. Fica muito mito e pelo uso descontrolado também da questão de hormônios, né? Então, o que eu falo? Não use sozinho. Procure a ajuda de um profissional capacitado que entenda o que está falando, que ele entenda a importância dos hormônios na sua vida, porque a gente criou uma cultura assim de dizer, não pode, mas por que não pode? Vamos avaliar caso a caso. Atualmente foi tirado dos Estados Unidos, antes ele tinha uma restrição lá, e foi retirado a questão hormonal. Era considerado como vilão de muitas coisas, e não. Hoje em dia a gente vê vários benefícios, inclusive para a saúde cardiovascular, principalmente para redução de gordura também, bem-estar, libido, né? Salva casamentos também, gente. Às vezes a pessoa fica adiando, não quer tratar a mulher no climatério por risco de trombose e algo do tipo, e não é contraindicação absoluta. Então, né, se tem uma negativa e está se sentindo mal, procura um profissional capacitado que ele vai estar orientando da melhor maneira, com certeza. Doutor, quando a gente fala de contraindicações, em quais os casos reposição hormonal é contraindicado em homens e mulheres? No caso de homens, é o que excede no caso de homens, quando a gente fala em homem, é testosterona, né? A testosterona no homem é quando excede muito o limite quando a gente acaba repondo, a gente vai ao limite suprafisiológico, né? A fisiologia vai lá de 250 até 750, 800, mas assim, dá para trabalhar em limites bem seguros com pacientes que trabalham bastante, fazem bastante atividade física, tem uma alimentação regular entre 900 e 1.200, trazendo uma qualidade excelente. E no caso das mulheres, alguns casos a gente não recomenda, né? Que se ela tem ou está com câncer de mama ativo ou um quadro de trombose também naquele momento, né? Então não é uma contraindicação absoluta e não são todos os hormônios que são contraindicados. Né? Doutor, eu falo por mim, eu já estou fazendo reposição hormonal. A minha tava baixíssima, tava 300. Nossa. Entendeu? Então, assim, reposição hormonal, no meu caso, foi vida. Tudo melhorou, assim, da água pro vinho mesmo, literalmente. De quanto em quanto tempo a gente precisa ver os níveis do nosso hormônio no nosso corpo? Olha, eu acredito assim, se está tudo bem, se você sente que está tudo ok, se você sentir que tem algo diferente, que está lhe incomodando, está com muito cansaço, tá com muito disperso, não tá legal, não tá com aquela energia, não tá acordando assim pra vida mesmo, como eu falo, opa, acordei, vou atrás do que eu tenho que fazer hoje, procure um médico, procure um profissional, veja suas taxas hormonais, e se não, de cada 6 meses, 1 ano, você tá verificando. Se tiver tudo ok, se você é uma pessoa que se exercita, que come alimentos saudáveis, que não fuma, que não bebe excessivamente, anual, né? Mas se você já tem às vezes alguns vícios assim que a gente acaba falando, né, de alimentação, de tabagismo, de álcool, faça mais frequente que você não vai se arrepender. Olha, a gente vê por aí também que hoje em dia a tecnologia ela evoluiu muito. Hoje em dia as reposições são feitas, aqueles pallets de testosterona também, né, que duram, colocam subcutâneo na pele, né? Como é que é feito esse processo de reposição hormonal nos homens, primeiramente, doutor? Diga aí algumas fórmulas, algumas técnicas que o senhor utiliza lá no seu consultório para esse tipo de reposição. Então, bacana, interessante essa sua pergunta. Assim, tem várias maneiras de você repor, o médico acaba escolhendo a maneira mais adequada, né? Eu sempre explico para os meus pacientes lá que tem uma testosterona que ela dura um período mais curto, você tem que estar se furando de 10 a 14 dias ali de novo. Ela dá picos e vales e dá uma instabilidade, digamos assim, no humor do paciente, no bem-estar. Tem outras que duram lá entre 60 e 90 dias, só que ela não atinge um nível tão legal. E esses pellets absorvíveis, que é o que eu também faço lá, a gente faz toda a reposição segundo a medida e a necessidade do paciente, né? Ele dura 6 meses mantendo num nível mais estável
e ele acaba eliminando esses picos e vales, faz com que o paciente tenha uma qualidade de vida muito maior. E ele libera de acordo com o próprio o que o organismo pede, ele vai liberando, né? Isso mesmo. Existe um equilíbrio ali, né? Não é aquela coisa como o senhor falou, aqueles picos, né? Isso, não tem aquela oscilação de repente tá lá, subir muito ou baixar demais também, que vai deixar a gente mais deprimido e tudo mais, ou causando uma euforia excessiva, ou risco de algum colateral também. No caso das mulheres, existem diversos tipos de protocolos para reposição hormonal, entre eles os géis, né? Que acredito eu que seja até um pouco mais perigoso, se ela também tem filho recém-nascido, se ela tem alguma criança por perto, acredito que possa ali evoluir para uma puberdade precoce, né? Se ela ficar em contato ali com o filho toda hora. Conta pra gente um pouco sobre alguns modos de poder fazer essa reposição hormonal. A mulher, geralmente, ou gel ou implante absorvível também, tá? Injetável na mulher não é muito indicado, né? E tem os orais também na mulher que a gente pode estar usando. O gel na mulher, como você bem lembrou, quando tem criança pequena em casa, quando tem pet, quando tem contato com muitas pessoas, assim, corpo a corpo, eu não recomendo, porque não é legal, a absorção dele também, a disponibilidade dele que a gente absorve é muito pouca, então ele dá resultado na mulher? Dá, mas para aquela mulher que, assim, não tem contato com criança pequena, não tem contato com pet, ou aquela que às vezes está com a testosterona baixa, o libido está baixo, a disposição está baixa, a gente precisa repor, e se ela tem criança em casa, eu não indico como via correta o gel. Olha, eu acabei me empolgando aqui, eu fiz a minha consulta, mas eu esqueci que tem muita gente aqui parada também querendo saber. A Mariana, lá aqui do centro, ela fala: doutor, eu acordo cansada todos os dias, mesmo dormindo a noite inteira. Já fiz vários exames e dizem que está tudo normal. Esse cansaço constante pode ser hormonal ou estou exagerando? Não, pode ser hormonal sim. Bom, o exemplo estava o Hélio aqui, falando que a testosterona dele estava em 300. Muitos médicos iam dizer que está dentro da normalidade e não iam repor, entendeu? Então, às vezes você vai com um profissional e fala, não, tá dentro, é igual eu falei, eu não trato o exame, gente. O exame é para ter um parâmetro para a gente conseguir, mas eu trato o paciente. Se você tá com esses sintomas, com certeza a gente precisa ver ou melhorar alguma coisa, porque isso não dá pra gente tratar isso como normal na nossa vida. É isso. O Roberto do São Francisco também tá por aqui. Boa tarde. Depois dos 40, minha disposição despencou, minha libido caiu, a minha autoestima foi junto. Ainda esqueci de mencionar a ansiedade, né? É um dos fatores também da queda drástica dos hormônios, né, doutor? Eu tô mentindo. Na verdade, e cada vez em pessoas mais jovens também. Por isso que às vezes a gente fala, não, essa pessoa não tinha por que estar com a testosterona baixa, mas o estresse, a ansiedade acaba jogando ela para baixo. E aí o Roberto tá falando exatamente isso. E aí ele pergunta se isso é só envelhecimento ou se pode ser um problema hormonal que pode ser tratado. Gente, vocês lembram que antigamente a gente via aqueles senhores lá com 70, 80 anos com mais disposição do que a gente agora? Então o envelhecimento ele vai chegar para todos, mas parece que a nossa idade biológica ela vai reduzindo. E esses fatores que a gente convive na atualidade, o estresse, a alimentação, tudo, ele acaba influenciando na questão hormonal. Às vezes a pouca prática de esportes mais intenso, o nosso trabalho, ele acaba modificando, né? Que atualmente a gente acaba, às vezes, trabalhando mais sentado e tudo, então acaba interferindo sim. A Cláudia também tá por aqui, a Cláudia do bairro União. Antes mesmo de parar de menstruar, comecei a ter ondas de calor, irritação e insônia. Esses sintomas antes da menopausa já indicam aí um desequilíbrio hormonal também, né, doutor? Com certeza. Gente, é igual eu falo, nem todo homem vai fazer alguma intervenção lá na testosterona ou algo do tipo, ou vai vir com alguma queixa. Mas as mulheres, foi-se historicamente normalizado isso. Então elas sofrem, e às vezes sofrem muitas vezes calada, porque acha que é normal, é um período que ela tem que passar e vai passar. Às vezes o médico fica receioso de tratar e essa mulher fica sofrendo em casa. Ou às vezes ela tem a menstruação e está no período do climatério ainda, que é a transição para a menopausa, e sofre às vezes da discussão em casa, porque o libido dela vai embora. Eu acho que é a mulher que mais sofre, né, doutor? Que ainda tem a questão da endometriose também, que muitas normalizam pensando que é normal conviver com aquela dor, quando na verdade poderiam estar se feito um tratamento também para isso, né?
Trato muito endometriose também, é uma queixa que acaba com a qualidade de vida da mulher. Dor, sangramento, isso é terrível, é muito chato, gente. E tem tratamento, essas coisas têm tratamento e não pode ser normalizado, né? O Eduardo do Messejana sempre fui ativo, mas hoje me sinto sem energia até para trabalhar. O hormônio baixo, ele pode afetar diretamente o rendimento profissional e a concentração também, né, doutor? Com certeza, você acorda mais cansado, você não tem pique para trabalhar e quando você chega para casa você só quer saber do sofá ou do quarto para deitar e dormir. Eduardo, eu me identifico contigo, eu também estava nesse ponto. A gente dorme cansado e acorda cansado. É como se a gente não tivesse descansado nada, doutor, né? E aí é importância você poder procurar aí o atendimento para poder fazer sua reposição, viu, Eduardo? A Fernanda do Asa Branca, boa tarde, Hélio. Ganhei peso mesmo comendo pouco, fazendo exercício. Parece que meu corpo travou, hormônio desregulado. Pode impedir emagrecimento, doutor? Com certeza, gente. Eu não inicio nenhum processo de emagrecimento lá sem verificar a questão hormonal. Senão a gente vai estar jogando dinheiro fora. Às vezes a pessoa acha que está tendo um benefício, é só tomar o medicamento, mas acaba desperdiçando tempo e frustrando, né, no decorrer do tempo também. O Carlos do Buritis, tenho vergonha de falar, mas minha vida sexual mudou muito nos últimos anos. Falta de hormônio pode afetar a virilidade do homem, doutor? Com certeza afeta e mexe muito com a questão psicológica. Aquela ereção não é mais a mesma, aquele desejo não é mais o mesmo, então bota em xeque até as pessoas que têm casamento, fica comprometido sim. Patrícia do Caçari, meu humor oscila demais. Um dia eu tô bem, outro dia irritada ou triste, sem motivo. Isso pode ter relação também? Também. É sempre importante verificar a questão hormonal em primeiro lugar. Impacta em todos os pontos da vida, né, doutor? Em todos os pontos da vida, social, familiar, tudo. E no caso aí do nosso amigo, até no casamento, né, Carlos? É bem complicado também. E aí depois que a reposição é feita... Muda. Parece que dá graças a Deus, né? Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. E melhora o mental, né? O psicológico, já pensou, né? Você chega em casa e a questão sexual é importantíssima para o ser humano. Márcio, descobri hipertensão e diabetes e pré-diabetes e já ouvi que hormônios podem influenciar nisso. Tá tudo conectado, doutor, nesse caso? Tá conectado. Por exemplo, assim, eu tô lá com o meu hormônio... a minha testosterona tá baixa, no caso do Marcos lá, vai gerar um acúmulo de gordura, o estrogênio ele sobe mais, dá um acúmulo de gordura central aqui, abdominal, e isso piora diabetes e hipertensão. Aí gera já um transtorno para uma obesidade ali, se o hormônio não tá regulado. A Luciana da Aparecida, tem muita gente. Depois da menopausa me sinto inchada, sem disposição, com dores no corpo. Isso é normal ou dá para viver melhor com acompanhamento hormonal? Com certeza dá para viver melhor. A Luciana, o Anderson do Pricumã, vejo muita gente usando hormônios por conta própria para ganhar energia ou emagrecer. Isso é perigoso, né? Muito perigoso, gente. É o que eu falo. Às vezes a gente vê a facilidade, mas não vê a saúde. Então tem que ver a saúde. O hormônio ele é excelente quando bem indicado, bem regulado, na dose certa para não dar problema. Agora eu vou te falar porque tem pessoas que estão abusando. Tem uma mulher lá na academia, doutor, se você olhar pra ela, tá em um armário. A mulher tá braba, tá imensa, dá duas de mim, eu acho, nem sei. Ela tá abusando. Aí o rosto, você já começa a perceber que ela tá com o rosto mais masculinizado, excesso de hormônio, né? Masculino, assim, no caso. A testosterona, no caso da mulher, quando não é bem orientada e bem dosificada, gente, ela dá modificações permanentes. Então você não vai se livrar daquelas modificações depois. Então tem que ser muito bem calculada com um profissional que entenda o que está fazendo, senão vai dar problema. E tem muito homem também usando hormônio, né? Para crescer e ficando todo flácido e borracha fraca também. Que acontece. Acontece demais, o pessoal não sabe usar. O que eu digo? Aqui a gente tem acesso a tudo na academia, praticamente tudo sem receita e tudo mais. Mas eu acompanho muitos profissionais, muitos pacientes que acabam fazendo uso. O que eu falo? Tem muita coisa lá que eu não indico, mas é melhor você fazer com acompanhamento médico do que por conta própria e ter colateral e dar ruim. Doutor, quero lhe agradecer. Obrigado por ter vindo no feriado aqui com a gente. Poderia estar em casa descansando, mas ele veio. Eu quero agradecer antes ao Leandro do Caimbé, a Michele, ao Rogério do Jockey, Ana Paula do São Bento, Daniel, Silvia, José,
Quem mais está por aqui? Foram esses que ficaram sem resposta, a gente não tem tempo. Eu quero que o senhor aproveite, convide todos os nossos ouvintes a irem fazer uma avaliação, uma consulta, para eles poderem realmente ver se está faltando hormônio aí para eles. Pessoal, viu que não tá legal, o libido tá baixo, a disposição não tá a mesma, tá com sintomas lá da menopausa, do climatério, a mulher, procure uma consulta, procure um profissional de confiança e se precisar também, me segue lá no Instagram, você vai me achar já em breve em clínica nova também aqui no centro, na rotatória central da cidade. Em frente ao Palácio do Governador ali, a gente vai estar por ali também para atender vocês. Fantástico, doutor, obrigado por ter vindo, tá? Olha, agradecer a você também que acompanhou a gente. O Doutor Me Consulta de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer os trabalhos técnicos do João Pedro, produção de Gabriel Mello e Lucas Russetti, direção de programação de Cleo Rocha e direção geral de Padre Luiz Boteon, agradecendo ao Boticário, meu parceiro querido, obrigado. Também ao Labovida, Emagrecentro, CETER Cursos Técnicos, Clínica Mãe de Deus, Clínica Harmonize, Instituto Pelizete, MPA Security, Eleve Fit, Clínica Dr. Maxi Souto Maior, Casa dos Filtros, Mimelá, Dona Goma e por aí vai. Obrigado, a gente se vê amanhã com mais a sua dose diária de saúde, Doutor Me Consulta. E daqui a pouco tem nossa night comigo. Beijo, tchau!